Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre linguagem corporal, desta vez destinado às crianças, e qual é o momento de formação de traço de caráter e qual a fase de cada um deles. Desta vez nós vamos falar sobre o quarto traço de caráter. Isso acontece e se desenvolve lá entre os 2 anos até os 3 anos e meio, tá bom? É aquela fase que nós chamamos de desfraude da criança. Mas como assim desfraude? As crianças geralmente acabam deixando a fralda antes disso. Sim, elas deixam a fralda antes, mas é porque nós as treinamos para isso. Mas não porque ela tem o controle total dos esfíncteres dela. Porque nessa fase a mielinização está ocorrendo ainda para que essas células, essas terminações nervosas ganhem sensibilidade. Então, muitas vezes ela não tem controle total do xixi, do cocô, porque ela ainda não tem terminações nervosas que possibilitem isso. Por isso é muito comum, às vezes, acontecer algum acidente com relação a isso com a criança, que não dá tempo de ir ao banheiro, ou ela faz sem perceber. E, gente, é sem perceber mesmo. Aqui está um alerta muito importante para os pais, educadores, para quem cuida de crianças. Nessa fase, ela ainda não consegue segurar totalmente, ainda está se desenvolvendo. Então, para a gente evitar traumas desnecessários, expor a criança desnecessariamente, vamos estar atentos a isso. Não tem como alguém controlar algo que o corpo ainda não está totalmente pronto para isso. Não tem terminações nervosas o suficiente, totalmente mielinizadas. Elas estão ali, mas estão ganhando sensação e controle nesse momento, tá? Então vamos tratar de ter mais paciência e lucidez no momento de indicar a criança como ir ao banheiro, como ela observar as sensações e sem brigar, sem expor, sem chamar atenção desnecessariamente para algo que ela ainda não consegue controlar. Tá bom? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque até os 3 anos e meio ela vai conseguir ter noção suficiente e controle suficiente sobre isso, porque é uma fase na qual ela já vai estar mais mielinizada, ali na questão dos esfíncteres, tá bom? E já que a gente já sabe como faz para evitar traumas e exposição desnecessária, vamos motivar as habilidades que a criança começa a adquirir nessa fase. Aquela habilidade de atenção, de foco, de observar os detalhes, são os fatores que ela está assimilando nessa fase de desenvolvimento. Então, vamos fazer isso, vamos estimular o desenvolvimento, a qualidade, ao invés de enfatizar ainda mais no trauma e na dor da criança. Às vezes, os pais ou os educadores acabam gerando traumas, mas muitas vezes é porque nós desconhecemos, por uma certa ignorância de como funcionam os traços de caráter. Mas a partir do momento que a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre isso e descobre que a gente pode estimular aquilo que ela tem de bom, de melhor, os superpoderes, as habilidades dela, vamos focar nisso. Então, na fase de 2 anos até 3 anos e meio, o que devemos fazer? Evitar exposição desnecessária da criança quando ela suja a roupa. Isso é natural, porque o esfíncter dela ainda está se desenvolvendo e ganhando sensibilidade, né? E motivar atividades que envolvem detalhes, que envolvem meticulosidade, porque é isso que ela vai desenvolver nesse momento, tá? A sensibilidade, falar que ela pode falar sobre os sentimentos dela, porque também é nessa fase que a criança acaba guardando muitas coisas lá dentro do coraçãozinho dela e ela não sabe expressar. Então é um momento que nós devemos falar sobre sentimentos, emoções e falar como ela pode expressar isso, tá? Evitando assim crianças e adultos com traumas de forma desnecessária. Então é isso. Amanhã nós veremos o quinto traço de caráter e ver quais as habilidades que nós podemos e devemos estimular e como evitar os traumas desnecessários. A gente se vê. Um beijo e até mais.